recorde quebrado em cada Copa, só que JM. Tomara que seja um vídeo bom, né? E qual será o recorde que vai ser quebrado nessa Copa? Será que vai ser o do Mbappé, jogador com mais gols em Copas? Será que vai ser o Fábio, goleiro mais velho jogador mais velho que vai jogar em Copas? Vamos ver. Pode ser até do Rodrigo Moura, né? O jogador mais novo a jogar uma Copa. Nesse vídeo vamos ver um recorde que foi quebrado em cada Copa do Mundo, desde a primeira edição em 1930 até 2022. Em 1930 já teve recorde quebrado, vamos ver, né? Foto horrível. Quem merecia esse troféu, quem merecia segurar esse troféu era o Neymar ou Rodrigo ou Cristiano Ronaldo. 2. Mas antes de ir pro passado, vamos ver um recorde incrível que foi quebrado em 2018. Partiu pra bola, Farrad! Defendeu El Haddari! O jogo O vulgo Copa mais esquecido da história, porque e quando se fala em uma Copa, ninguém fala a de 2018 de primeira. Todo mundo fala, sei lá, 2022, que foi uma Copa muito memorável, 2014, né? 2010, 2002, 1998. era Egito contra a Arábia Saudita, quando as duas seleções já estavam eliminadas. Mesmo assim, essa partida entrou para a história, porque o goleiro egípcio Essam El Haddari quebrou o recorde de jogador mais velho de todos os tempos a jogar uma Copa. Ele nasceu em 1973, então entrou a campo aos 45 anos de idade. Para comparação, ele é 3 anos mais velho que o Ronaldo e... O Fábio pode quebrar esse recorde. Enquanto ele faz um negócio ele inteiro, enquanto o Ronaldo com 30 anos tava parecendo o gordão da XJ. Já entendeu um negócio desse? Já tinha 21 quando o Brasil foi tetra em 94. Olha que loucura! E esse foi só o primeiro recorde. Vamos ver um que foi quebrado em cada uma das 22 Copas do Mundo, de 1930 até o Qatar 2022. O jogador com mais gols de uma única Copa, o gol mais rápido, cartão vermelho mais rápido e muito mais. Então agora que a gente falou sobre o jogador mais velho, bora ir pro torneio mais antigo, 1930. E lá teve um recorde que nunca vai ser quebrado. Poxa, o bigodinho apareceu ali, caralho. A Copa do Mundo com o menor número de empates. Pela única vez... Tá, acho que esse recorde pode ser quebrado. Acho que pode. Só todo mundo vencer nos grupos e não empatar, que pode ser quebrado. Sei lá, só tem um empate. Vez na história não teve nenhum empate. É só ninguém empatar. Mas o negócio é quando não tem nenhum, o recorde se torna impossível de se bater. Recorde se torna impossível. É possível de se alcançar, mas de se bater não tem como. Literalmente todas as partidas tiveram vencedor. Um negócio que nunca mais... Mas também a Copa só tinha 16 países, né? Aí fica fácil. Mas aconteceu. Agora na Copa seguinte teve outro recorde. A maior porcentagem de europeus. 12 das 16 seleções eram da Europa. 75%. Acho que é só Brasil. Acho que o Uruguai não jogou. Só me lembro do Brasil que jogou. Então, pela única vez na história, todos os times das quartas de final eram europeus. Era literalmente uma Eurocopa antecipada. Mas agora vamos para a próxima, que aconteceu em 1938, na França. E ele teve um recorde que até hoje não foi quebrado. A maior goleada no mata-mata. Todo mundo se lembra do 7-1. Ou se não fosse 7-1, a maior goleada no mata-mata, pensava que ia sido a porra do 7-1. Mas não foi, graças a Deus. Mas as quartas de final de 1938, a Suécia enfrentou Cuba e acabou com eles. 8-0. Foram 4 gols no primeiro... 8-0, caralho. 8-0.
no tempo e 4 no segundo. Nunca teve uma goleada maior que essa no mata-mata. Mas eu não sei o que é mais impressionante, a derrota ou o fato de Cuba estar nas quartas de final. Não é isso, Cuba. Um país que, digamos, comunista que não é um país muito seguro, né? Vamos dizer assim. Essa não foi a maior goleada de todos os tempos numa Copa, mas foi a maior no mata-mata. Depois a gente vai ver qual foi a maior goleada de todas. Lembrando que a gente vai conferir um recorde sobre cada mundial. Depois comenta aí embaixo qual mais surpreendeu. E é muito difícil, mas esse recorde da Suécia pode ser quebrado um dia. Agora o recorde que foi quebrado na próxima Copa, 1950, nunca vai ser quebrado. Essa foi a primeira Copa no Brasil. E no final, a nossa seleção tava só um jogo de ser campeã. Então na final contra o Uruguai, o Maracanã recém-inaugurado ficou lotado, fazendo essa ser a partida com mais torcida na história. O número oficial, no caso a partida do Maracanã, é 173 mil pessoas, mas o número real chegou em 200 mil. Para comparação, é mais que o dobro de público da final de 2000. Como? Eu só me pergunto como. Caralho, as galera realmente gostava muito mais de Copas antigamente. 2022, mas tudo isso terminou com o Uruguai sendo campeão, se tornando o famoso Maracanaço. Então agora bora ir para a próxima Copa do Mundo, em 1954, e naquele ano terminou com o Uruguai, que é quase impossível de se repetir, o time com mais gols de uma única Copa. Com Ferenc Puskás, o cara que inspirou o prêmio Puskás, a Hungria se tornou uma máquina de gols. A Coreia do Sul foi a primeira vítima, perdendo de 9-0. Depois do segundo jogo, essa é a maior goleada de Copas? Acho que é. Contra a Alemanha, adivinha? 8-3 para a Hungria, 4 gols de Sandor Kocsis. Depois eles chegaram nas quartas, derrotaram o nosso Brasil por 4-2, o Uruguai por 4-2 também e chegaram na final. Essa seleção da Hungria era uma máquina com Puskás. O cara literalmente deu o nome pelo gol mais bonito, né? Não precisa falar nada. Que pena que ele trocou a Hungria pela Espanha. E seria contra a mesma Alemanha que tinham humilhado antes. E começaram da melhor maneira possível. Com essas bolas na rede, a Hungria aumentou o seu recorde. Foram seus gols de número 26 e 27 naquela Copa. Sim, 27 gols marcados em 5 partidas. Então o título era dele. Os caras é uma máquina. Esses caras têm que ser campeão dessa Copa. É uma injustiça esses caras não terem sido campeão. Mas quando ninguém imaginava, a Alemanha virou para 3-2. Uma vitória tão surpreendente que ficou conhecida como o Milagre de Berna. A Hungria terminou como vice-campeã com incríveis 27 gols marcados. Para comparação, a Argentina em 2022 marcou 15 e a França em 2018 fez 14. Que loucura! Mas se isso foi surpreendente, na próxima Copa teve um recorde ainda mais impressionante. O jogador com mais gols em uma única edição. Se tu acha que Mbappé marcar 8 gols em 2022 foi um baita feito, isso não chega nem perto do que o Just Fontaine fez. Pela França, em 1958, o atacante teve a Copa do Mundo perfeita. Só na fase de grupos ele marcou 6 gols. Depois das quartas, fez mais 2 contra a Irlanda do Norte, um contra o Brasil, e na disputa pelo terceiro lugar contra a Alemanha, marcou 4 gols. Caralho, o cara era foda. É mais um da Hungria, não é? A Hungria era uma máquina nessa época. Fontaine gets his 13th goal. 6-3 the result, and now the whole world knows the name of Just Fontaine. O Fontaine terminou Não, é a França. Mas do mesmo jeito, a Hungria é uma máquina. aquela Copa com um recorde de 13 gols em 6 jogos. Com só uma edição disputada, ele é o 4º maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ao lado do Messi. Pois é, e se tu tá curtindo, eu te conto. Se esse cara tivesse disputado mais Copas, ele seria com certeza o maior artilheiro de Copas. Disparado.
Convida a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muitas vezes acontece a gente ver vários vídeos de um canal e perceber que nem tá inscrito. Então dá uma conferida. E falando em gols, depois do Just Fontaine, na Copa do Mundo seguinte teve o recorde oposto, o de artilheiro com menos gols. Em 1962, o Just Fontaine não jogou. Então, sem ele, não um, não dois, mas 6 jogadores diferentes se tornaram artilheiro. Garrincha, Vavá, Sanches, Albert, Ivanov e Djerkovic. Cada um se tornou artilheiro só marcando 4 gols. Então, em 60... Respeito o Garrincha, homem das pernas tortas. 62 teve o recorde de artilheiro com menos bolas na rede. Mas agora a gente chega na Copa de 1966, que aconteceu na Inglaterra. E além dos jogadores ingleses que ganharam seu primeiro e único título, outro jogador que entrou para a história foi o goleiro mexicano Antônio Carvajal, porque ele se tornou o primeiro a jogar 5 Copas do Mundo. Ele foi o goleiro do México em... Acho que outro goleiro do México vai quebrar esse recorde. Ele vai jogar 6 Copas. Ochoa. 1950, 54, 58, 62 e finalmente em 1966. Depois esse recorde foi empatado por outros, mas ele foi o primeiro a alcançar esse feito. Agora, depois de 66, a gente chega na Copa de 1970, que aconteceu no México. E foi nesse ano que um recorde quase impossível de ser batido foi quebrado. O jogador com mais títulos. A meta pula, peneca, meteu gol! Camisa número 10! O Pelé foi campeão em 1958, 1962. Não tem como, é o rei do futebol. Em 1970 teve uma atuação perfeita, 6 gols e 4 assistências, liderando o Brasil até a final e derrotando a Itália por 4-1, incluindo 1 gol e 2 assistências na final. Então em 70 ele venceu sua terceira Copa. Vai ser difícil outro jogador alcançar. Você sabia que pode ganhar muito? Outro jogador alcançar. O Imba pode, o Mbappé pode, porque ele ainda tem a Copa de 2026 e a de 2030. Talvez até de 34. Então tem muitas Copas ainda. Ele pode ganhar essa, talvez ganhar de 30 e talvez ganhar de 34. Aí ele vai ter 4 Copas. O negócio é embaçado. Mas agora vamos pular 4 anos do futuro e chegar em 1974, e tinha uma seleção lendária, a Holanda de Cruyff. Esse time era tão bom que chegou na decisão e quebrou um recorde, fazendo o gol mais rápido numa final. O jogo era Holanda de Cruyff contra a Alemanha, 2 timaços. Aí logo no primeiro Alemanha de Beckenbauer, Alemanha de Gerd Müller. minuto de jogo, o Cruyff sofreu um pênalti. Correct one. Wilhelm Neeskens fires the ball home. Então em só 90 segundos a Holanda abriu o placar, marcando o gol mais rápido numa final. Mas assim como aconteceu com a Hungria, a Alemanha virou. Então Detalhe, a Alemanha Ocidental. agora, depois de 74, a gente chega em 1978, na Copa sediada na Argentina. E a Holanda quebrou... Um negócio desse foi a Holanda e a Hungria nunca terem ganhado uma Copa. Eles jogavam demais, tinham um puta de um timaço, sempre jogavam bem. A Hungria marcou 27 gols e não ganhou a porra daquela Copa. Isso que me deixa estressado. E a Holanda, simplesmente com um carrossel, acho que era assim, né? Carrossel holandês, não ganhou a Copa. Outro recorde, o de mais vices consecutivos. Sim, depois de serem derrotados para a Alemanha em 74, em 1978 eles chegaram na decisão. E eles só vão alongando esse recorde, eles só vão alongando a cada ano. Outra vez, mas contra a Argentina tiveram um jogo muito difícil que foi uma prorrogação em 1-1. Até que na prorrogação o time da casa marcou 2 vezes para fechar o caixão, 3-1. Pela segunda vez consecutiva a Holanda era vice. Pelo menos nos anos seguintes a Alemanha também perdeu 2 finais seguidas e igualou seu recorde, mas ninguém superou ainda. Então agora, depois de 1978, a gente chega em 1982, que teve um recorde que é impossível de ser quebrado.
No primeiro jogo da fase de grupos, a Hungria enfrentou El Salvador, que era o time mais fraco, feito por jogadores que jogavam na própria Liga de El Salvador. Então, mais uma vez, os gols da Hungria deram para eles outro recorde. De novo a Hungria sendo uma puta de uma seleção e não ganhando essa porra dessa Copa. Got to make it two, and he does. Tries the long shot, and what a goal! Still the cross in, and that is a goal. Maior goleada em Copa, foi 10-0. From an amazing angle. Tried the shot, score. El Salvador ainda conseguiu fazer o gol de honra, mas os húngaros só continuaram. Oh, scores the goal. And amazingly enough, that is, now this must open up a chance for the header from Mielak in 1. 10-1, a maior goleada 10-1, maior goleada disparada. da história das Copas. Pelo menos El Salvador pode dizer que tem um recorde. Então agora, bora ir para um recorde que foi quebrado 4 anos depois, em 1986. Mas no primeiro minuto de jogo, Batista é expulso de campo. Esse cartão vermelho entrou para a história, porque foi dado em 56 segundos de jogo. O que esse cara fez? Ele deu o pior carrinho do mundo? Foi em 56 segundos? Sim, era o Uruguai contra a Escócia na fase de grupos e o lateral fez uma falta pesada em menos de 1 minuto. Então o árbitro expulsou ele, o cartão vermelho mais rápido da história das Copas. Os jogadores não estavam nem suados ainda. E depois de 86, vamos para a Itália para a Copa do Mundo de Um esporro que esse cara deve ter tomado depois. 1990, onde o time da casa quebrou um recorde que ainda... Ancelotti. Que é o Ancelotti. O velho do chiclete. não foi batido, o de mais minutos consecutivos sem sofrer gol. A Itália em 90 tinha uma defesa muito forte, com ninguém menos que Baresi, Ferri e Paolo Maldini, além do goleiro O Maldini já tava jogando nessa época. Apesar que ele tenha começado lá pra 98, 94. Zenga. Eles eram dos favoritos e tiveram uma fase de grupos perfeita. 3 Pensar que a Itália hoje nem consegue se classificar mais por uma Copa. Perdeu pra Bósnia. vitórias em 3 jogos sem sofrer nenhum gol. Depois foram para as oitavas, derrotaram o Uruguai por 2-0 e nas quartas eliminaram a Irlanda por 1-0. A Itália ganhou 5 jogos seguidos sem sofrer gol. Mas nas semis enfrentaram ninguém menos que a Argentina de Maradona. Aí no começo até continuaram, acabou a defesa. Mas no segundo tempo... Vem cruzamento pra Canija, meteu a cabeça! A Itália estava ganhando, mas sofreu o empate. E foi fatal, porque o jogo foi para os pênaltis e o time da casa foi eliminado. A Itália estava fora, mas teve um recorde impressionante de 517 minutos sem sofrer gol. Isso ali... Caralho, os caras têm a maior defesa do mundo. Vai de novo, o velho do chiclete. Literalmente 8 horas e meia de jogo. Imagina uma seleção ficar 8 horas em campo sem ser vazada. Aquela Itália merecia ser campeã, hein? E outro recorde que... Hungria também merecia ser campeã. Outra que merecia ser campeão. O carrossel holandês também merecia ser campeão. E foram campeões? Não, então a porra da Itália também não merecia. Nunca foi batido, é o de jogador com mais gols em uma única partida, que aconteceu em 1994. Chega a Rússia, olha o Salenko! Finalmente uma narração bem feita. Esse que deveria ser o recorde. Primeira narração em português. Primeira vez a Rússia estava jogando como Rússia, mas como a gente viu no vídeo das maiores goleadas das Copas, eles tiveram uma fase de grupos muito ruim, perdendo os 2 primeiros jogos. Então foram pro último jogo contra o também eliminado Camarões e o atacante Oleg Salenko fez história. Pintou o segundo gol, Salenko! Pode ser o terceiro gol dele no jogo! Quem é que tá dentro desse gol, pelo amor de Deus? É outra bola? Nessa hora ele já estava com hat-trick, mas não parou. Toque pra trás! Gol! Pintou mais um! Vai entrando, gol! O
Alex Salenko marcou não 3, não 4, mas 5 gols. Pela primeira e única vez, um jogador marcou 5 gols em uma partida de Copa, terminando o placar em 6-1. E eu acho que esse recorde vai durar por muito, mas muito tempo. Só se o Haaland incorporar na Copa. Aí o Alex Salenko também tinha feito um gol em outra partida, então acabou se tornando o artilheiro daquela Copa junto do Stoichkov. Pois é. Sendo eliminado na fase de grupos. Detalhe, artilheiro eliminado na fase de grupos. E falando em gols, 4 anos depois, em 1998, a França teve uma defesa quase tão boa quanto a da Itália em 90. Mas ao contrário da Itália, eles conquistaram o título, se tornando o campeão com menos gols sofridos. Com o goleiro Barthez e jogadores como Desailly, Thuram, Zidane e outros, a França jogou a Copa em casa, fazendo uma campanha incrível. Será que esse time da França é melhor do que o atual? Acho que não, acho que o atual é melhor. Que é um dos melhores times que já tivemos em Copas, né? Esse atual da França, que vamos ter. 7 jogos marcaram 15 gols e só sofreram 2. Nenhum campeão antes tinha tomado tão poucos gols. Em 2006 e 2010, esse recorde foi empatado pela Itália e pela Espanha, mas a França foi a primeira. A seleção francesa é incrível. Mas vamos continuar. E depois de 98, a gente chega em 2002, que teve esse recorde. São 5 jogos e já saiu o primeiro gol! O gol mais rápido da história. Oxi. Ah não, mas aquele era no final de Copas. Esse daqui é o jogo mais rápido. Gol mais rápido da história de Copas. Em 10 segundos. Esse cara é foda pra marcar gol. O gol mais rápido em 10 segundos. Parece um gol normal, mas ele aconteceu em 11 segundos depois da apito inicial. O jogo era a Turquia contra a Coreia do Sul na disputa pelo terceiro lugar, e o atacante turco Hakan Şükür quebrou um recorde, marcando o gol mais rápido da história das Copas. 11 segundos, muito difícil bater esse recorde. Essa Copa foi realmente maluca, porque imagina, era a Turquia contra a Coreia do Sul na disputa pelo terceiro lugar. Olha que zebra gigantesca. Agora, continuando, a gente chega em 2006, que teve uma seleção eliminada sem sofrer nenhum gol. Imagina um time com uma defesa tão boa que não sofreu nenhum gol, mas ainda assim foi eliminado. Essa seleção foi a Suíça, que no primeiro jogo da... Foi nos pênaltis, né? É, mas é foda. Os caras não sofreram nenhum gol e ser eliminado. Da fase de grupos e empatou com a França. O goleiro suíço Pascal Zuckerbuller jogou muito bem. Depois, nos jogos seguintes, eles ganharam de Togo e da Coreia do Sul por 2-0. Uma boa campanha, até que foram para as oitavas, onde enfrentaram a Ucrânia. Mas se a defesa era forte, o ataque não era tanto assim, terminando o jogo em 0-0. Então a partida foi para os pênaltis. E se o ataque suíço não marcou gols, os pênaltis foram piores ainda, não marcando nenhuma vez. Então foram eliminados. A Suíça se despediu da Copa de 2006 com 4 gols marcados e nenhum sofrido, se tornando o único time na... Só 4 gols marcados, caralho. Na história a ser eliminado sem tomar gol. E falando em gols, na próxima Copa aconteceu um recorde que eu não sei se foi bom ou se foi ruim. O de campeão com menos gols marcados. Para ganhar uma Copa, tu pode achar que precisa de muitos gols, né? Bom, não para a Espanha, porque eles conquistaram o título marcando só 8 gols. Toda a seleção espanhola em 2000... O mesmo número de gols do Mbappé. O mesmo número de gols do Mbappé na Copa. 10 marcou o mesmo número de gols que o Mbappé em 2022. Na fase de grupos, eles até perderam o primeiro jogo, mas derrotaram Honduras por 2-0, Chile por 2-1 e no mata-mata foi uma sequência de 1-0. 1-0 contra Portugal, 1-0 contra o Paraguai, 1-0 contra a Alemanha e na final, sim, 1-0 contra a Holanda. No total, Caralho, os caras só sabem ganhar de 1-0. a Espanha marcou 8 gols e sofreu 2, sendo a campeã com o pior ataque. Pra não ter noção, a Alemanha, que terminou em terceiro lugar, marcou 16 gols, literalmente o dobro. Mas o que Eles não mereciam ter sido campeão dessa Copa. pode é o título? Agora, falando da Alemanha, na próxima Copa do Mundo, eles quebraram o recorde. Ou melhor, ajudaram o Brasil a quebrar o recorde de maior derrota de um time da casa. Sediar a Copa é... Negócio triste.
é uma honra e pode ser uma vantagem. Jogar no próprio estádio pode fazer uma seleção jogar melhor. Mas mesmo jogando em casa, em julho de 2014, o Brasil sofreu a... No caso, os jogadores não jogam em casa. A seleção. Os jogadores é de todo canto e tem bem poucos que jogam exatamente naquele estádio. Que jogam ou no Brasil. pior derrota de sua história. Quase todo mundo achava que seria uma partida bem mais equilibrada. Mas como vocês estão ligados, a Alemanha humilhou o Brasil. No final, o Oscar marcou o gol de honra para terminar em 7-1. O recorde da maior derrota de um país sede aconteceu quando ninguém imaginava, no ano que o maior campeão sediou. Agora, depois de 2014, a gente chega na Copa de 2018, onde o goleiro Samuel Haddad quebrou o recorde de jogador mais velho de todos. Todas essas Copas foram... Esse que o Fábio pode quebrar. O Fábio pode quebrar esse recorde se for convocado. Acho muito difícil, mas pode quebrar. Foram incríveis, mas a mais maluca foi de 2022, tanto que teve muitos recordes quebrados. Na primeira rodada, Portugal enfrentou Gana e o Cristiano quebrou um desses. Era só um gol de pênalti, mas com ele, o Cristiano se tornou o único jogador da história a marcar em 5 Copas do Mundo. Ele é o único jogador a marcar em 5 Copas do Mundo, caralho. E ele tem bem poucos gols em Copa do Mundo. Ele marcou em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Enquanto que o Messi fez quase a mesma coisa, mas dessa vez com assistências. Ele deu pelo menos uma assistência de 2006 a 2022. Essa Copa do Mundo foi tão boa que teve um recorde só pra ela. A edição... Melhor Copa do Mundo da história? Talvez. Acho que foi a melhor Copa do Mundo da história. A única que eu assisti. Mais gols. Desde o primeiro jogo da fase de grupos até a final, foram 173 gols. 2,5... Caralho! 173 gols. Imagina essa 2026 vai ter 48 seleções. 7 por jogo. Foi realmente incrível. Mas e aí, qual recorde mais te surpreendeu? O meu foi os 13 gols de Just Fontaine em 58. E se curtir... O meu foi o 10-1 da Hungria. Esse vídeo, dá uma olhada nesse outro que eu postei. Acho que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau! Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e fui.